Olá, eu sou Raquel Agnelli Mesquita Ferrari e eu vou falar um pouco para vocês sobre fotobiomodulação no processo inflamatório. Atualmente eu sou docente dos programas de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação e da Biofotônica aplicada às Ciências da Saúde da Uninove. Então, vou estar participando aqui com vocês nessa imersão, falando um pouco desse tema que muito me instiga, que muito me estimula dentro da área, da fotobiomodulação, que é entender como modular o processo inflamatório e como isso pode nos auxiliar na reabilitação dos pacientes. Eu sou graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e realizei o mestrado e doutorado em ciências fisiológicas nesta mesma instituição. Depois eu realizei um pós-doutorado em patologia pela USP São Paulo, pela FAUSP, e um pós-doutorado em imunologia, pela Universidade de Michigan. Então, em todos estes momentos, eu foquei, eu direcionei minha linha de pesquisa para entender especialmente as respostas do tecido muscular esquelético frente a diferentes lesões e frente ao processo inflamatório, linha de pesquisa que eu continuo até hoje, desde do início de minha formação. Bom, quando falamos de fotobiomodulação no processo inflamatório, nós temos que entender o que significa fotobiomodular, Este termo é adequado porque ele significa tanto bioestimular quanto bioinibir processos biológicos. E isso vai depender de como a gente vai estimular esse tecido, da gente entender quais são as condições do tecido-alvo que a gente está irradiando, e dos parâmetros dosimétricos utilizados para conseguir este objetivo de bioestimular ou de bioinibir. Então, entenda-se fotobiomodulação como a possibilidade de fazer ambos, os estímulos. E quando a gente fala, de fotobiomodular o processo inflamatório, é importante a gente fazer uma breve revisão desse processo inflamatório. A gente entender como a luz, os diferentes tipos, as diferentes fontes de luz podem interferir no processo inflamatório. Então, para isso, é importante definir algumas questões mais gerais e outras um pouco mais específicas. Por exemplo, quando a gente fala de processo inflamatório, a gente tem que sempre lembrar que é uma reação de tecidos vascularizados frente a algum agressor, A função da inflamação é nos proteger, é eliminar esse agente agressor, é eliminar esse agente que pode trazer algum malefício ali para o tecido. Tá? Só que se ela persistir, ou se ela for exacerbada, ela tem um potencial lesivo, porque todo aparato que é utilizado para defender o organismo, também se persistir no local, pode causar uma lesão. Essa resposta inflamatória, então, ela vai envolver o tecido conjuntivo, o plasma, os vasos, dessa forma, as células desse tecido conjuntivo e as células circulantes. Então, a gente vai entender melhor os componentes celulares e os eventos que acontecem em cada tipo de inflamação. Para isso, didaticamente, até mesmo temporalmente, a gente pode estar classificando a inflamação em aguda e crônica. Muitas vezes a gente já se deparou com essa questão e até mesmo com o termo agudização, quando algo que estava ali mais calmo, um processo um pouco mais crônico, que de repente passou a demonstrar características mais de inflamação aguda. Então, é muito importante a gente entender como as diferenças, as peculiaridades de cada fase, para que a gente entenda melhor também qual momento a gente vai estar usando o recurso e com qual objetivo. Tá? Então, separando, temporalmente também por características, tanto celulares como eventos que vão estar acontecendo, a gente tem inflamação aguda, que é uma duração mais restrita, uma duração mais curta.
que tem um início rápido, que pode demorar minutos ou até mesmo horas, como característica de predominância celular, vai ter especialmente neutrófilos, tá? E entender, né, essa característica celular tem tudo a ver com entender quando a gente usa um recurso, entender como esse recurso pode interferir especificamente no tipo celular. Tá? E normalmente essa inflamação aguda está relacionada com uma lesão do tecido leve, né? Agora, quando existe uma evolução, uma persistência do agente agressor, quer seja um agente infeccioso ou até mesmo na presença de uma autoimunidade, né, essa duração passa a ser longa. Nós temos um início mais lento, que pode demorar dias, e as células predominantes nesse tipo de inflamação já têm uma característica um pouco diferente, né? Então, nós vamos ter os monócitos que se diferenciam, né, quando chegam ao tecido em macrófagos e linfócitos. Tá? E a lesão no tecido, numa inflamação crônica, já é mais grave, podendo ser progressiva. Tá? Bom, como sinais básicos da inflamação, nós temos o calor, o aquecimento local, né? O eritema, que seria a vermelhidão, essa é uma imagem típica, antiga, mas que caracteriza muito bem esses sinais, né? O edema, que seria, entre aspas, né, o inchaço, né, decorrente do extravasamento de líquidos por interstício, a dor e a perda da função, que é algo que a gente tenta ao máximo prevenir. Né? Então, o nosso objetivo com a fotobiomodulação na inflamação é impedir ao máximo a perda da função. Tá? Então, controlar a exacerbação de um processo inflamatório. Bom, então, como componentes principais, né? O que gera todos esses sinais que a gente acabou de descrever aqui? De forma geral, né, a gente vai ter ajustes vasculares importantes que vão ser responsáveis por aqueles sinais que acabamos de descrever, como alterações no calibre vascular, ou seja, no diâmetro ali do vaso, né? E também da microvasculatura, ou seja, dos espaços, né, do que o vaso permite passar. E além disso, a necessidade de direcionar as células que vão participar deste processo, né, de defesa do organismo, de limpeza, né, de uma área envolvida na lesão, né, de uma necrose tecidual, a gente tem que ter o direcionamento dos leucócitos para o local de lesão. Então, esses ajustes são tanto para permitir, né, que esses leucócitos consigam chegar de uma maneira mais facilitada, né, ao local da lesão e também de uma forma mais eficiente, tá? Então, logo após, né, uma lesão, estas alterações vasculares aqui que a gente descreveu no início, elas vão envolver algumas fases, alguns eventos, né? Então, primeiro vamos ter uma imediata constrição, mas que vai durar segundos. Logo em seguida, uma vasodilatação que vai ser responsável por essa saída de líquido, né? E que vai causar um aumento de fluxo, um calor e eritema no local, né? Um alentecimento da circulação, ou seja, com a saída do líquido, né? Vai havendo um aumento da viscosidade e uma estase, né, para permitir a marginação leucocitária, que os leucócitos consigam marginar nesse vaso, consigam ficar mais à margem do vaso, para que assim eles consigam, por diapedese, migrar até o local da lesão, né? E além dessa marginação leucocitária, para diapedese dessas células, para que elas consigam chegar ao local, há também extravasamento de algumas proteínas que aumentam a pressão osmótica no interstício, que contribui para a formação do edema. Então, uma combinação de eventos, né, que vão gerar este edema.
E, além disso, existem também os eventos celulares especificamente. Então, para a gente voltar nessa questão dos leucócitos, como eles chegam ao local da lesão, né, eles precisam passar por algumas fases. Então, quando existe o alentecimento, né, da circulação, né, os leucócitos começam a marginar, eles rolam, né, nesse processo de marginação, vão aderindo a proteínas de superfície, né, e isso sinaliza o processo de transmigração ou de apedese. Tá? A partir daí, uma vez fora do vaso, esse leucócito vai migrar até o local da lesão por quimiotaxia, ou seja, um movimento direcionado por um agente químico, tá? E depois eu já adianto a vocês que até mesmo o entendimento desses agentes, dessas citocinas ou quimiocinas, substâncias que vão direcionar o leucócito para a lesão, para o local da lesão, é de suma importância para que essas células cheguem efetivamente onde devem chegar, né? Então, uma vez lá no local da lesão, os leucócitos vão desempenhar várias funções, como ingestão e destruição desses agentes nocivos, a degradação, a limpeza do tecido necrótico, né? Só que se eles persistirem no local, eles podem prolongar essa inflamação, porque ele vai estar sintetizando várias enzimas e mediadores potencialmente lesivos. Tá? Então, a chegada de uma célula local da lesão é importante, é muito importante para que ele desempenhe essas funções necessárias para eliminar o agente agressor, mas ao mesmo tempo a sua persistência é potencialmente lesiva. Tá? Bom, então dentro dessa questão importante, né, que a gente está comentando aqui dos eventos da inflamação, das células participantes, é importante saber o que essas células sintetizam também, né? E o que pode ser potencialmente lesivo. Então, a quem a gente está se referindo? Principalmente a citocinas, a marcadores, né? A mediadores inflamatórios produzidos por estas células. Então, aqui nessa figura, ela demonstra muito bem toda essa organização do processo inflamatório e a importância da gente entender que, dependendo da forma com que a gente estimula uma célula, ela pode mudar aquilo que ela produz e secreta, né? Direcionando de forma diferente os eventos desse processo inflamatório. Tá? Então, nós temos aqui, né, os micro-organismos, uma lesão, a formação de um tecido necrótico, né? Atraindo, né, essas células, os leucócitos aqui no vaso sanguíneo, né? Então, os eventos de vasodilatação, de aumento de permeabilidade para permitir a saída dessas células, o neutrófilo, mais específico da inflamação aguda, e o monócito, quando, né, consegue sair do vaso sanguíneo, se diferenciando em macrófago, tá? Então, a partir destes eventos vasculares, a formação do edema, em consequência também do aumento da pressão, em função também do extravasamento de proteínas, né? E a síntese aqui, por parte dessas células de diversas citocinas e fatores de crescimento, que vão estar coordenando o processo de reparo subsequente. Tá? Então, é muito importante a gente entender durante todo o processo as fases e o que pode ou não ser bioestimulado ou bioinibido. Tá? Então, dentre as principais citocinas, ganham destaque aqui na inflamação aguda, interleucina 1-beta, interleucina 6, TNF-alfa e as quimiocinas, e na inflamação crônica, interleucina 17, interferon gama, e também TGF-beta como um fator de crescimento importante. Bom, então, na inflamação aguda, nós temos principalmente, como descrevemos anteriormente, neutrófilos e, na sequência, macrófagos, né? Então, com 2 a 3 dias, nós temos uma substituição dessas células, né? Especialmente em se tratando de lesão muscular, né? Nós temos alteração
do que essas células estão produzindo, até mesmo para direcionar as diferentes fases. Tá? E estas células, elas vão liberar diversas enzimas e também são fagocitárias, são importantes para eliminar o agente nocivo. Tá? Bom, dentre os mediadores que vão coordenar, né, as diferentes fases da inflamação, existem aqueles mediadores plasmáticos que normalmente estão na forma de precursor e que são clivados e passam a ser ativados no momento da necessidade, né? E os celulares, os secretados ou sintetizados em função do processo inflamatório, tá? O mediador, ele tem a função, quando falamos de mediador, né, mediador da inflamação, eles têm a função de se ligar ao receptor da célula-alvo, só que e causar um efeito, só que isso tem uma vida curta, justamente para permitir esse controle, né? E ele mesmo pode causar a produção de mais mediadores. E isso, se houver uma exacerbação, pode ter um potencial lesivo, um efeito nocivo. Então, o ajuste, o controle do que é secretado, do que é liberado, né, por sua vez, do que é estimulado a ser sintetizado, é muito importante. Tá? Quando falamos também de mediadores, é importante agora uma implicação prática, que muitas vezes hoje, na prática clínica, nós conseguimos avaliar mediadores salivares, que indicam como está um controle, por exemplo, de um estresse, né, de uma síntese de cortisol, por exemplo, por um marcador salivar, ou até mesmo avaliação de uma citocina inflamatória por meio de amostra salivar. Então, nós conseguimos avaliar o efeito da nossa terapia, da nossa fotobiomodulação, estudando também marcadores, mediadores inflamatórios. Tá? Bom, e como resultado dessa inflamação, nós temos algumas possibilidades, né? Uma resolução completa, onde o estímulo ofensivo é neutralizado e tudo volta à sua normalidade, a arquitetura é restabelecida, a microarquitetura tecidual é restabelecida. Nós temos a possibilidade de formação de abscesso, que acontece nas infecções por micro-organismos biogênicos. Nós temos a cura por substituição de tecido conjuntivo, né, que quando tem destruição tecidual e os tecidos não são capazes de reestruturar a microarquitetura inicial, ou seja, eles não se regeneram. Neste caso, há aquilo que a gente comentou, a perda da função, né? E ainda uma progressão para uma inflamação crônica, quando a resposta inflamatória aguda não foi reduzida, não foi resolvida, né? Houve a persistência das células inflamatórias com mais liberação de mediadores e isso causa uma lesão tecidual maior, né? Mais extensa, havendo mais perda de função. Tá? Bom, então, fazendo essa breve recordação desse panorama, né, do que seria o processo inflamatório agudo e crônico, agora nós vamos entrar diretamente na questão da fotobiomodulação e inflamação, né? Então, como a minha linha específica é dentro da lesão muscular, que está frequentemente aqui em destaque, né, na nossa prática clínica enquanto fisioterapeutas, né, nós precisamos entender como esse tecido responde, ou como esse tecido vai passar por um processo inflamatório, qual a capacidade regenerativa desse tecido, quais são as consequências, né, de se fotobiomodular os processos, né, envolvidos numa lesão e reparo muscular. Então, eu trouxe aqui alguns dos estudos que desenvolvemos, algumas pesquisas que desenvolvemos de maneira controlada, né, e que muitos dados podem ser transpostos à nossa prática. Então, alguns conceitos importantes, entender como houve essa modulação, tanto de células como dos eventos relacionados ao processo inflamatório, para a gente construir conhecimento e ter embasamento
para utilizar esse recurso, né, nas situações de lesão muscular, de inflamação que envolve esse tecido, né, e que envolve também situações clínicas diversas, tá? Bom, então, como eu disse inicialmente nessa nossa conversa, né, o termo fotobiomodulação, ele se refere a estimular ou inibir, né, dependendo das condições do tecido que você está irradiando e dos parâmetros dosimétricos que você está utilizando, né? Então, muitas vezes a gente fala, olha, não tivemos o efeito esperado neste tecido, mas será que eu irradiei corretamente? Será que eu utilizei parâmetros ideais? Será que eu conheço o tecido que eu estou irradiando? Então, é muito importante a gente usar o recurso da luz da melhor forma possível para que a gente obtenha realmente, né, os melhores resultados, tá? A fotobiomodulação, ela tem por definição o uso de radiação não ionizante, principalmente no espectro vermelho e infravermelho próximo, mas, como eu coloquei aqui para vocês algumas referências mais atuais, né? E na sequência vou mostrar mais algumas, também vai englobar, né, alguns outros comprimentos de onda, especialmente a luz azul e verde, né? Então, com estudos demonstrando também a capacidade destes outros comprimentos de onda bioestimulando ou bioinibindo processos biológicos, tá? Então, para entender melhor, né, nós temos aqui a radiação não ionizante, a que me referi, com a luz vermelha e o infravermelho próximo, tá? Então, são as fontes de luz ainda mais utilizadas para a fotobiomodulação, tá? Mas lembrando, então, da inclusão dessas outras, né, desses outros comprimentos de onda que estão sendo utilizados com o mesmo objetivo. Então, a fotobiomodulação, ela vai utilizar lasers e LEDs, principalmente, né, considerando esse aspecto da inflamação, para modular a dor, a inflamação de forma geral, né, a consequência deste processo levando a um reparo tecidual de melhor qualidade, né, prevenindo, assim, recidivas de lesão e perda de função, e também a prevenção, né? Para se conseguir aqueles melhores objetivos, né, a melhor resolução do processo inflamatório, eu destaco aqui também alguns estudos que eu vou demonstrar brevemente para vocês, deixando sempre a referência, caso vocês queiram saber mais detalhes, podem entrar a qualquer momento em contato comigo. Ao final eu deixarei meu e-mail e podemos explorar mais esta questão também de outros estudos que já têm demonstrado também essa implicação prática da prevenção, especialmente quando conseguimos predizer, né, se esse indivíduo vai ser submetido a um procedimento cirúrgico ou trata-se de um atleta frequentemente envolvido em lesões, né? Então, também temos essa importante ferramenta, né, da utilização da fotobiomodulação na prevenção. Bom, então, como eu disse que vamos estar utilizando lasers e LEDs nestes comprimentos mais específicos, né, é importante a gente saber que dependendo da fonte de luz que a gente vai estar utilizando, a gente vai ter propriedades específicas dessas fontes de luz que estão diretamente relacionadas com os efeitos que a gente pode estar verificando. Então, laser. O laser seria luz amplificada pela emissão estimulada de radiação. Então, vem desse acrônimo, né? E o LED seria o diodo emissor de luz. Ambas as fontes de luz, né? Hoje, no mercado, nós temos várias possibilidades de parâmetros dosimétricos. E nós temos também observado um aumento crescente, trabalhos com laser, né? São mais antigos, temos uma quantidade maior de estudos científicos, contudo,
hoje está aumentando bastante, né, o conhecimento que já temos em função da utilização do LED em diversas afecções envolvendo tanto processo inflamatório, processo de reparo, como outras condições, né? Então, o que difere, né, e o que pode estar caracterizando diferenças também em efeitos biológicos é a especificidade de cada fonte, né? Nós temos os LEDs sendo fontes não coerentes, fontes de luz não coerentes, são monocromáticos, mas não são colimados. Então, apresenta certos graus de divergência, né? Não possui uma relação de fase constante entre si. E os lasers já possuem essa coerência, então são monocromáticos, colimados e possuem relação constante de fase, né? E algumas diferenças, quando se utiliza esses diferentes recursos para a fotobiomodular, podem estar relacionados a essa diferença na coerência, tá? Mas os estudos ainda não são unânimes em descrever, né, efeitos específicos de acordo com a coerência. O que vemos na literatura e o que vemos nos estudos que conduzimos é que ambas as fontes de luz trazem efeitos positivos na modulação do processo inflamatório, né? E eu vou mostrar alguns para vocês na sequência. Mas é importante a gente saber quando a gente utiliza um LED ou um laser para um tratamento, para uma fotobiomodulação, entender que eles vão ter essa diferença na característica, né, da fonte de luz que está sendo utilizada. Tá? Outra questão importante, considerando os lasers e LEDs na prática clínica, né, e na prática também dentro da pesquisa, no uso experimental, é entender o comprimento de onda que se escolhe para determinada situação, entender o tecido-alvo que você deseja envolver nessa aplicação, né? O tecido-alvo que você quer que efetivamente receba essa luz, né? Receba essa energia, receba esses fótons que você está utilizando durante a fotobiomodulação. Então, usar o comprimento de onda adequado para cada tratamento é primordial, né? E temos que saber, de acordo com essa figura esquemática, né, de Lime colaboradores, de 2020, é possível verificar que com o aumento do comprimento de onda, há aumento proporcional aqui, diretamente, né, linear, da profundidade de penetração. Isso é linear até o momento que a água, né, que por volta aqui desse estágio aqui, né, acima de 900 nanômetros, né, começa a haver uma absorção maior pela água. Então, mesmo que aumente o comprimento de onda, não existe um aumento agora grande da penetração. Mas dependendo então do tecido que você quer irradiar, se ele é mais se o seu tecido-alvo é mais superficial ou mais profundo, você tem que pensar nessa questão da escolha do comprimento adequado para a penetração adequada, tá? E para a gente saber efetivamente o efeito, né, desses lasers e LEDs, é necessário entendermos como essa energia dessas fontes de luz vão interferir nos níveis celulares do organismo. Porque sempre vão existir os parâmetros ótimos para a irradiação de um tecido, né, sabendo da composição desse tecido, tá? Nos tecidos, nós temos várias moléculas que vão estar recebendo esses fótons, né, a partir da nossa fonte de luz. E a absorção vai depender da quantidade desse cromóforo, né, ou seja, dessa substância que vai receber esses fótons, naquele tecido que você está irradiando. E também da correspondência do comprimento de onda que se está utilizando com a característica de absorção daquele cromóforo, tá? Então, é muito importante a gente conhecer, né, o tecido que a gente está focando,
né, onde está acontecendo aquele processo inflamatório, para a gente escolher adequadamente o comprimento de onda a ser utilizado. Tá? Bom, então essa figura traz para a gente um pouco, né, do entendimento sobre esses mecanismos de ação. Aqui nós temos principalmente, né, o espectro vermelho e aqui embaixo o infravermelho próximo, mostrando os principais cromóforos que vão estar recebendo, né, a luz neste comprimento de onda. Então, o cromóforo mais importante para a luz vermelha e infravermelha próxima é a citocromo C oxidase, tá? Que faz parte da cadeia respiratória mitocondrial, né? Então, várias moléculas sinalizadoras responsáveis, então, pela sinalização celular, pelos próximos eventos, vão receber, né? Vão ser estimulados, vão ser produzidos em função, né, da luz, do fóton que é recebido por este cromóforo. Então, é muito importante saber entender essa cascata. Quem recebe dentro da célula a luz, né, os fótons advindos desta fonte de luz e o que acontece em seguida, né, a essa irradiação. Então, várias moléculas de sinalização vão ser ativadas, vão ser sintetizadas e vão causar mudança na expressão gênica, que vão alterar, né, conformação de proteínas de membrana, citoesqueleto, mudar a morfologia celular. Tudo isso envolvido, por exemplo, com o processo de migração até um local de lesão, ou até mesmo com a síntese de uma citocina, né? Então, todos esses processos vão acontecendo na sequência. E aqui mostrando também para vocês a luz verde e a luz azul, que vai estar disparando outras cascatas, né? Então, a luz verde e a luz azul são absorvidas principalmente por essas opsoninas, né? E podem desencadear a abertura também de um potencial de um receptor transitório de canais de íons, como é o caso de íons de cálcio, né? Tudo isso disparando também várias vias de sinalização. Tá? Bom, então agora mais especificamente as evidências científicas, né? Falamos um pouco da inflamação e agora da fotobiomodulação. Agora nós vamos ver alguns resultados já da utilização de lasers e LEDs na inflamação e reparo do músculo esquelético, tecido conjuntivo, após lesão nervosa periférica, algumas evidências que eu trouxe aqui para vocês e fico à disposição para mais detalhes. Então, aqui nós temos um panorama, né, do que acontece com o tecido muscular numa situação de lesão, né? As células responsáveis pela regeneração muscular são as células satélites, que ficam ali de reserva na fibra muscular. Uma vez na presença de lesão, essas células vão repor aquilo que foi danificado. Só que para elas conseguirem ter essa função de reposição, elas são estimuladas a todo momento pelas células inflamatórias ali no local da lesão, né? E essas células, especialmente macrófagos que ficam ali na região, vão sintetizar diversas citocinas e fatores de crescimento que vão coordenar as fases que a célula muscular deve passar para restabelecer adequadamente. A célula muscular, inicialmente, a célula satélite, é uma célula quiescente, ou seja, ela não é ainda uma célula muscular, ela está ali precisando se diferenciar para se tornar uma célula muscular, né? E ela vai passar por esses estágios de proliferação e diferenciação para formar uma nova fibra, tá? Ou célula muscular. Então, aqui, célula única, célula se fundindo, os mioblastos, e aqui miotubos, que ainda são imaturos, e depois uma célula muscular madura. Tá? Então, para vocês identificarem aqui o panorama durante uma lesão e reparo muscular. E durante os momentos, a célula nos sinaliza, a célula muscular, se ela está no momento ainda mais indiferenciado, expressando fatores como estes dois demarcados aqui, maiodina e F5, e se a célula já está ali reestruturando a fibra muscular, né, já está se tornando mais madura, expressando
alguns marcadores que nos permitem avaliar se essa célula já está mais no final aí da diferenciação. Bom, então um dos estudos nossos utilizou o laser, né, ainda o laser vermelho, tá, para avaliar essa citocina aqui na lesão muscular aguda, né? E o que foi possível observar, né, que em 7 dias, comparando o grupo que só sofreu a lesão com o grupo que foi irradiado com o laser vermelho, 660 nanômetros, né, ele apresentou uma redução importante aqui na interleucina 1 beta. Né? E a interleucina 1 beta, ela inibe a síntese de IGF, que é um fator de crescimento importante para a síntese de miogenina, que atua na diferenciação da fibra. Né? Então, se a gente tem essa situação aqui de aumento, a gente tem uma inibição, né, do processo de regeneração muscular. Tá? Então, o laser foi muito favorável nesse sentido. Tá? Em se tratando do colágeno ali estrutural, né, do colágeno que está formando ali, constituindo ali o tecido muscular, né, como acontece isso após uma lesão muscular também aguda, que se assemelha ao estiramento, né, e ela é obtida experimentalmente no laboratório, que nos permite avaliar como o laser interfere neste processo, tá? Então, usando esse mesmo modelo, o laser vermelho também promoveu uma redução da mionecrose, né, com 7 dias. Isso pode ser evidenciado aqui. Né? Então, no grupo laser, em relação ao grupo que somente foi submetido a essa lesão muscular aguda, né, teve bem menos mionecrose, ou seja, teve bem menos fibra muscular em necrose. Tá? Com relação ao colágeno 1 e 3, induziu um aumento do colágeno 1 e 3 no grupo que recebeu o laser. Isso provavelmente antecipou este processo de reparo, porque quando a gente olha aqui em 21 dias, a arquitetura está estabelecida nos grupos, ambos os grupos que receberam, né, tanto aqui no colágeno tipo 1, tratado com laser, e o colágeno tipo 3, tratado com laser. Em relação ao colágeno 4, com esse mesmo modelo de lesão aguda muscular, em 7 dias, né, é possível verificar neste grupo aqui com laser que nós tivemos um depósito de colágeno 4 antecipado também, em maior quantidade. E quando avaliamos aqui ao final deste processo de reparo muscular, nós temos este colágeno super organizado, né, em relação ao grupo que não foi tratado com laser. Tá? Então, mais uma vez, modulando de forma positiva essa fase de necessidade de deposição de colágeno 4. Bom, este outro trabalho, né, que foi publicado em 2014, ele avaliou especificamente alguns achados da inflamação. Então, edema, infiltrado inflamatório, se as fibras musculares começaram a ocupar novamente aquele tecido, né, que estava em processo de regeneração, aquele músculo que estava em processo de regeneração. Então, como que estavam as fases desse reparo, né, após uma lesão muscular aguda? Só que aqui começamos a utilizar o laser infravermelho, que começou a mostrar efeitos positivos no processo inflamatório. Né? Então, com este estudo, conseguimos verificar tanto, né, efeitos positivos no processo inflamatório como um todo e na organização e distribuição do colágeno após essa lesão aguda. Então, aqui nós temos, em um dia, que eu destaco para vocês os principais achados, uma redução importante no processo inflamatório, no infiltrado inflamatório, na quantidade daquelas células inflamatórias e da mionecrose. Né? Então, aqui a gente também observa uma redução da mionecrose em relação ao grupo que não foi irradiado. Quando a gente avalia 3 e 7 dias, a gente observa um aumento de vasos em 3 dias no grupo que foi irradiado e um aumento de fibras musculares imaturas
também no grupo que foi irradiado. Então, só efeitos positivos, irradiando o tecido muscular lesionado, né, que sofreu uma lesão aguda, né, com um laser infravermelho. Tá? Com relação ao colágeno, que também deve estar organizado para dar, né, uma qualidade boa a esse tecido muscular que está em processo de reparo, né, esse colágeno tem que acompanhar. Então, quando observamos aqui o grupo que não foi irradiado com laser ou aqui irradiado com laser, né, a qualidade em termos de organização daquele grupo que recebeu irradiação é muito melhor, né? Então, nós temos uma distribuição, uma organização melhorada e uma quantidade reduzida após 7 dias no grupo que recebeu a irradiação. Aqui, com relação a uma enzima que auxilia também na organização do colágeno, que é a MMP2, né? Ela também acompanhou isso, mostrando, né, que ela foi regulada, ela foi biomodulada a atividade dessa enzima para permitir a reestruturação do colágeno de maneira adequada no tecido muscular. Tá? Então, aqui nós temos o grupo lesão e o grupo aqui que recebeu este estímulo, né, do laser, houve um aumento da atividade dessa enzima que ajuda a organizar o colágeno, tá? Deixar o colágeno bem organizado onde ele deve estar. Tá? Considerando essa mesma lesão, mas na situação de diabetes e esse mesmo laser infravermelho, nós também tivemos a mesma conclusão, que melhorou a organização das fibras musculares, né? E atuou também diretamente na redução de fibrose, que está diretamente relacionada à perda da função, né? Nós não queremos muita fibrose nesse tecido, porque senão ele perde função. Então, o que nos chamou a atenção, né, neste estudo, nós temos aqui um animal diabético, e aqui o diabético que sofreu irradiação, né? Nós temos uma redução da fibrose. Aqui nós temos tecido de granulação e fibrose, e aqui sem fibrose, né? Apresentou o grupo que recebeu laser uma maior área de fibras musculares, que também é muito importante, né? Então, todos esses achados de contagem também dos indicadores inflamatórios mostraram no grupo laser uma redução, né? Tanto do infiltrado, né, quanto da mionecrose. E quando a gente observa aqui, nesta imagem, fica muito claro, o animal diabético que não recebeu a luz e o animal diabético que foi submetido a tratamento, né, que foi submetido a tratamento laser, ele apresenta características como a do animal não diabético, mais o laser, né? Então, trouxe a uma situação muito mais favorável do que essa situação aqui do animal diabético, que sofreu bastante prejuízo. Tá? Neste outro, né, estudo, o foco foi avaliar, né, o animal idoso, né, o animal com maior tempo, né, em relação ao animal que seria o jovem. Né? Então, neste caso, é importante até mesmo para a gente conseguir transpor, né, os dados para a prática. Como é o processo inflamatório do idoso? Então, o que a gente observou com esse estudo, além do efeito do laser, né, utilizado, que este processo inflamatório temporalmente era um pouquinho mais atrasado e menos exacerbado. Tá? Então, isso também é um ponto importante. E mesmo neste animal idoso, a fotobiomodulação utilizando o laser infra foi responsável por uma redução, né, do infiltrado inflamatório, da mionecrose, estimulou a formação das fibras musculares imaturas e vasos sanguíneos durante o reparo muscular. Então, aqui a gente pode ver, da mesma forma que a gente observou lá para o animal jovem, né, uma redução importante, né, em 1 e 7 dias da mionecrose, um aumento de vasos em 7 dias nesse animal submetido à irradiação, uma redução do infiltrado inflamatório e um aumento de fibras musculares jovens e imaturas. Então, a qualidade do tecido
no grupo somente lesão em quem recebeu, né, o tratamento, permitiu verificar esses achados. E, além disso, considerando também a avaliação, né, do colágeno nesse tecido, neste animal, também foi possível observar uma melhora no remodelamento das fibras colágenas, especialmente após 7 dias. Bom, para entender também como é o reparo neuromuscular após lesão nervosa periférica, nós desenvolvemos este estudo. Então, neste estudo, nós avaliamos a funcionalidade pós-lesão do nervo ciático, tá? Especialmente da marcha, por um índice muito utilizado na literatura, né? E após 2 semanas, né, com esse estudo, a gente verificou que após 2 semanas, o laser de baixa potência, ele promoveu uma melhora na marcha, na sensibilidade mecânica e na preservação de massa muscular, quando foi feita a irradiação direta no nervo, né? E também quando foi feita somente no músculo. Aqui nesse trabalho a gente associou, é importante irradiar a região da lesão nervosa, é importante irradiar tanto a região da lesão nervosa quanto o músculo que vai ser envolvido por esta lesão nervosa, né? Então, olhando os resultados, a gente tem importantes considerações a serem feitas. Aqui nós temos, com relação à sensibilidade mecânica, quando nós temos somente região de nervo mais músculo quando tem MN e quando tem somente no nervo, né? Então, para a sensibilidade mecânica, tanto quem recebeu nervo e músculo e quem recebeu somente no nervo apresentou esta melhora em sensibilidade mecânica, né? Então, com tratamento nervo e músculo e apenas no músculo. E com 2 semanas, um aumento, né, da massa muscular em quem recebeu um tratamento, né, uma irradiação na região do nervo acometido. Então, é importante, qual que é a implicação prática? É importante irradiar o local, o nervo envolvido na lesão, né, para se ter uma manutenção melhor da massa muscular, para quando esse músculo for reinervado, ele garantir, né, um restabelecimento mais adequado dessa massa muscular. Bom, um outro ponto importante, né, é irradiar previamente a situação de uma lesão. A gente pode ter isso em pacientes que vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia, ou até mesmo pacientes que são frequentemente lesionados, como é o caso de atletas, e isso nos trouxe esta vontade de identificar melhor, né, os mecanismos e os processos biológicos modulados por esse tipo de irradiação, né, previamente a uma lesão muscular. Então, neste contexto, né, esse primeiro estudo, ele fez justamente isso, avaliou a questão de aplicar o laser antes da lesão muscular para avaliar como que este tecido iria responder. E para, né, como achado, para nossa surpresa, né, os resultados foram muito positivos. Então, com apenas uma aplicação antes de causarmos a lesão, então o laser foi aplicado 2 horas antes a indução dessa lesão, nós tivemos uma redução de mionecrose, do infiltrado inflamatório, aumento de vasos sanguíneos e aumento de fibras imaturas, identificadas aqui pelas setas em vermelho, né? E considerando o tecido também, a organização tecidual, uma redução da deposição de colágeno em 7 dias, neste grupo que recebeu uma irradiação prévia, tá? Acompanhado desse aumento da atividade da enzima que ajuda a remodelar o colágeno tão importante para o tecido muscular. Contribuindo também para essa questão de avaliar, comparar o laser aplicado antes e após uma lesão, nós temos este outro estudo que avaliou a influência sobre alguns marcadores que mudam a fase da célula muscular, da célula satélite, numa situação de lesão. Então, este marcador da proliferação, né, é estimulado aqui na situação pós-lesão somente, pré-lesão não modifica. Então, a irradiação pós-lesão aumenta a expressão desse marcador de proliferação em 3 e 7 dias. E com relação ao marcador de diferenciação também, só o pós-lesão, né? Mas com relação ao processo inflamatório, pré-lesão
reduziu todos os indicativos, né, que foram avaliados, que foram contabilizados do processo inflamatório, especialmente mielonecrose, infiltrado inflamatório. E com relação à síntese da citocina, né, a expressão gênica da citocina inflamatória interleucina 6, que também é um marcador da inflamação, né, tanto a pré quanto a pós-lesão fizeram principalmente a queda aqui dessa citocina em 3 e 7 dias. Também nessa questão de aplicar uma vez o laser prévio e comparar com aplicar depois o laser depois da lesão, nós tivemos resultados interessantes com relação ao estresse oxidativo. O laser aplicado previamente foi capaz de reduzir o estresse oxidativo no tecido muscular em processo de reparo após uma lesão aguda, né? Então, isso fica evidente aqui, o laser aplicado prévio, como reduz, né, este indicativo de estresse oxidativo, né, principalmente em um dia, em 7 dias, todas as combinações de radiação pré e pós. Aqui, mais uma vez, né, nós conseguimos observar aqui uma modulação positiva, mas apenas do pós em relação a essa enzima antioxidante. Aqui, mais uma vez, modulação positiva da fotobiomodulação e indicativos de estresse oxidativo, né? Mostrando aqui, especialmente em 7 dias, o efeito do pré, né? Outra questão também que nós buscamos entender melhor são os mecanismos da fotobiomodulação durante a hipertrofia muscular, né? Quando há necessidade, principalmente quando um músculo é sobrecarregado, em função da perda da função de um outro músculo que faria aquela função, né? Nós precisamos entender como este processo pode ser modulado também pela irradiação. Este estudo ele vai de encontro a exatamente essa questão, né? Então, nós estudamos o efeito da fotobiomodulação na hipertrofia compensatória e como, além de interferir no tecido muscular, né, que existe um processo ali inflamatório localizado logo após a remoção, né, de um dos músculos para que esse sofra uma sobrecarga, né, foi utilizado esse laser infravermelho. E este estudo permitiu verificar uma melhor organização das fibras colágenas e uma redução na área de deposição de colágeno também não organizado. Então, é muito bom durante o processo de hipertrofia, né, muscular que seja utilizado também a fotobiomodulação. Bom, este outro trabalho, né, também avaliando essa questão da hipertrofia compensatória, né, também permitiu verificar uns achados importantes em relação às citocinas inflamatórias, né? Em 7 dias houve um aumento de interleucina 6 em quem recebeu, né, o tratamento, a irradiação, e em 14 dias houve um aumento da expressão da interleucina 6, também nesse grupo que recebeu a fotobiomodulação, importantes neste processo de hipertrofia. Quando se utilizou a fotobiomodulação em estudo clínico, né, este estudo realizado, ele foi um estudo clínico controlado, né, duplo cego, que avaliou o efeito da fotobiomodulação diretamente em disfunções temporomandibulares. Então, neste estudo foi usada uma placa de 36 LEDs cobrindo as regiões de ATM, músculos masséter e temporal, e os tratamentos foram realizados 3 vezes por semana por 2 semanas, totalizando no máximo 6 sessões de tratamento. Então, aqui nós temos os parâmetros que foram utilizados, esse trabalho foi publicado neste ano, né? Então, aqui o cluster de LEDs infravermelhos e vermelhos, e aqui mostrando uma redução importante, né, da dor em indivíduos com DTM, então utilizando essa combinação dos LEDs vermelhos e infravermelhos. Ainda dentro, né, de entender os efeitos da luz, né, sobre os tecidos, nós também estamos realizando estudos envolvendo a utilização do INIB modificado. Por quê?
até escrevemos um editorial sobre isso, porque existe uma dificuldade de denominar essa forma de irradiação, uma vez que vem do inglês do intravascular, o ILIB, né, sendo o intravenoso, mas agora estamos utilizando uma forma não invasiva sobre vasos sanguíneos de grosso calibre, que é uma forma externa, né, de se irradiar. A fotobiomodulação, termo fotobiomodulação sistêmica, também dá a ideia de irradiar o indivíduo como um todo, então também pode gerar confusões, né? E essa forma de irradiar sobre grandes vasos vai modular células do sistema imune, neuroendócrino, apresentando influência não só sobre o sistema vascular, mas sobre todos os demais sistemas do organismo. Então, neste contexto, nós participamos, né, de um editorial, publicamos um editorial para tentar definir o melhor termo a ser utilizado quando se faz essa irradiação sobre um grande vaso, né? Então, a fotobiomodulação vascular, né, que trata-se de uma forma menos invasiva de aplicação transcutânea sobre um grande vaso, né? Existem diferentes locais de irradiação que estão sendo utilizados, como artéria coronária, veia cubital, veias grandes do membro superior, sublingual. Então, várias regiões que estão sendo utilizadas, né, para a irradiação desta forma, né, vascular. Então, a sugestão desse editorial é para que se utilize fotobiomodulação vascular, ou VPBM ou BPPM, né, blood, que vem do sangue, né, que parece ser mais adequado para abranger as diferentes fontes de luz e os diversos sítios anatômicos, ou seja, artérias transmucosas ou transcutâneas, radiais, sublinguais, entre outras. E o primeiro trabalho que nós publicamos neste estudo, que nós publicamos nesse sentido, avaliou exatamente esta questão de como este tipo de radiação poderia modular o processo inflamatório neste mesmo tipo de lesão muscular, né? Então, foi o objetivo deste estudo. E com este estudo, nós percebemos uma redução da área de lesão muscular após 5 e 7 dias nos grupos que receberam a fotobiomodulação vascular, né? Então, isso traz um resultado muito importante para a gente no sentido de uma nova frente que não precisa determinar o local exato de aplicação, né? Uma aplicação que pode beneficiar áreas distantes, né? Numa lesão muscular sendo irradiada, né? No caso aqui do modelo experimental, a artéria caudal, né? Promoveu este resultado positivo. E aqui também foram dosados, né, marcadores bioquímicos relacionados à lesão muscular, e os grupos que receberam a irradiação, especialmente quando ela foi realizada previamente à lesão, como naquele contexto que eu comentei com vocês anteriormente, demonstrou resultados extremamente satisfatórios, né? Então, aqui a irradiação prévia, né, e a irradiação pós-lesão. Nós temos indicadores bioquímicos muito importantes que aproximam estes grupos, né, como aqui do lactato, aproximam estes grupos ao grupo controle, né? Nós temos aqui o quadrado representando o grupo lesão, somente sem irradiação, ficando distantes dos demais grupos. Então, estes grupos se aproximando ao grupo controle, representado aqui pelo círculo. Bom, então era isso que eu queria mostrar, evidências científicas que nos dão segurança, né, para a utilização da fotobiomodulação, especialmente na modulação do processo inflamatório e especialmente aqui na questão do reparo muscular, né? Estou à disposição para eventuais dúvidas, deixo aqui meu e-mail, né? Será um prazer poder conversar com vocês em outras ocasiões e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada!